Cinética de absorção de fósforo e zinco em variedades comerciais de algodoeiro. Nos últimos anos, vários cultivares de algodoeiro vêm sendo lançados no mercado para o cultivo em Mato Grosso do Sul. No entanto, sabe-se que a produção agrícola sul-mato-grossense é limitada pela disponibilidade de fósforo e zinco no solo. Contudo, não existem informações sobre o efeito dessas interações fósforo e zinco na dinâmica de absorção nessas variedades. Diante disso, fica clara a importância de trabalho que estejam avaliando essas interações fósforo e zinco. Assim, o presente trabalho objetivou-se estar comparando os parâmetros cinéticos de absorção de fósforo e zinco em 3 cultivares de algodoeiro, sendo todos esses cultivares indicados para regiões do Cerrado. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos individuais com soluções nutritivas, com 3 repetições. Quando as plantas atingiram o estágio fenológico V6, foi feito o estudo da cinética. Para o estudo da cinética de absorção de fósforo, as plantas foram cultivadas com doses adequadas de fósforo, combinadas com 3 suprimentos de zinco, 100, adequado e alto zinco. Já para o estudo de cinética de absorção de zinco, as plantas foram cultivadas em doses adequadas de zinco, combinadas com 3 suprimentos de fósforo, 100, adequado e alto fósforo. O fósforo ele foi fornecido por meio do fosfato monopotássico, com equilíbrio do potássio nos tratamentos. E para o zinco foi utilizado o cloreto de zinco. Foi feita a mensuração de altura de planta, diâmetro, massa seca da parte aérea e análises laboratoriais. Para os dados de crescimento das plantas, os 3 cultivares avaliados não apresentaram diferenças significativas em função das doses de fósforo e zinco. No entanto, a avaliação da concentração desses elementos no tecido foliar mostraram relevâncias estatísticas. Os cultivares 801WS e 81WS/51 obtiveram resultados semelhantes. Em ambos, a menor dose do fósforo induziu a menor concentração desse macronutriente, e a maior dose do fósforo induziu a menor absorção de zinco. A menor absorção de fósforo em plantas cultivadas com baixos suprimentos de fósforo já era esperado, pois o fósforo dessas plantas foi limitado. Já a menor absorção do zinco, em função das altas doses de fósforo, é explicada pela relação antagonista desse nutriente, a deficiência de zinco induzida pelo fósforo. Isso pode ser explicado pelas respostas vegetais em função dessa interação, que são baseadas em 3 mecanismos. O fósforo ele subiliza o zinco na superfície das raízes, diminuindo sua absorção. O fósforo ele inibe não competitivamente a absorção do zinco. E o fósforo ele subiliza o zinco no xilema, diminuindo o transporte para a parte aérea. Do mesmo modo, para esses 2 cultivares, o efeito do zinco na concentração foi menor nas plantas cultivadas com baixo ou alto zinco do que aquelas plantas que foram cultivadas com adequadas doses de zinco. E a baixa dose de zinco reduziu a concentração desse micronutriente na parte aérea das plantas. A absorção de zinco nas plantas cultivadas com baixo zinco já era esperada. Já a redução da absorção do fósforo por plantas cultivadas por baixo e alto zinco é explicada porque o zinco ele possui um papel sinalizador no metabolismo em condições de baixa disponibilidade do fósforo para absorção, sendo que as plantas com a nutrição de zinco afetada, seja em deficiência ou excesso, pode ter sua absorção de fósforo prejudicada. Já o cultivar TMG44B2RF demonstrou menor necessidade de fósforo no desenvolvimento inicial. Assim, não foi demonstrado efeitos em função das doses de zinco, ou seja, ocorre a ausência da interação fósforo e zinco nesses tratamentos. Portanto, fica evidente que a interação fósforo e zinco ela é modulada pelo cultivar que está sendo avaliado.